Lei 13.432 de 2017, sancionada na metade pelo então presidente Michel Temer, presidente da República na ocasião, Michel Temer. Ele entrou no lugar de quem? Da Dilma Rousseff, que foi impeachmentada na ocasião. Lá em 2014 ela já estava impeachmentada, se não me falha a memória, 2014, não, 2015 ela já estava impeachmentada. A presidente Dilma, então, não teve a oportunidade de sancionar ou aprovar a lei, mas Michel Temer foi lá e meteu a caneta para cima, vetou uma série de parágrafos, e aí deve ter sido por questão do seu departamento jurídico, que achou que deveria de fazer aquilo. E você está aqui porque você está interessado na profissão, ou você quer saber se é legal contratar um detetive particular, né? Ou se você quer, por exemplo, trabalhar como um profissional de investigação, quer saber qual lei que regulamenta a profissão, evidentemente para você não ter problema não só com o cliente, também no seu dia a dia de trabalho. Eu sou o detetive Quental e há muitos anos eu trabalho nessa área. E tenho também um curso que a gente ajuda as pessoas a se tornarem detetive particular e também presto consultoria para aqueles que precisam, ou ainda mentoria para aqueles que querem aprender tudo em pouco tempo e não dispõem muito tempo para estudar e quer se tornar um profissional de investigação, então nós também fazemos a mentoria. Mas hoje eu estou aqui para falar da legislação, da Lei 13.432 de 2017. O que ela proíbe, o que ela autoriza? Eu vou em dois pontos fundamentais. O artigo 1º ele foi vetado, ou seja, o presidente não deixou ele passar. E é até, de certa forma, interessante falar, mas a lei tornava, no artigo 1º, tornava essa profissão, inclusive com direito de sindicância, com curso de 600 horas para as pessoas se tornarem um profissional de investigação, e dava aí um certo, vamos dizer assim, atributos a mais para o profissional. Depois teve um outro parágrafo também que foi vetado pelo presidente, que é aquele que proíbe o contrato para crimes, para investigação criminal. Então, nessa ocasião, as investigações criminais, elas ainda se fazia, não tinham assim claramente, explicitamente nenhuma proibição, e o detetive particular, então, na ocasião, ele já fazia esse trabalho. Só que em 2017, no veto do presidente desse parágrafo, dessa cláusula em especial, o profissional não deve pegar esse caso. Tem outras coisas que ele pode, inclusive, ajudar a família, ele pode pegar casos em parceria com um delegado de polícia, mas sozinho ele tem lá algumas restrições. Eu, claramente falando para você, eu pego o que vier, o que der e vier eu pego, eu não tenho esse problema comigo. Mas a lei tem as suas restrições, cada um segue aquilo que acha que tem que seguir. Eu sigo o meu bolso, quem paga minhas contas sou eu, então eu faço de tudo para seguir o meu bolso. E obviamente que a gente sabe quais são os problemas que existem por aí. Mas no seu artigo 2º, né, no artigo 2º dessa lei, ela diz o que o profissional, quem é um detetive, como pode se tornar um detetive, o que ele faz, né, quais são ali as funções. E aqui eu tenho uma colinha que o artigo 2º diz assim: para fins desta lei, considera-se detetive particular o profissional que habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeja e executa coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Em outras palavras, você vai trabalhar para pessoas particulares naquilo que não é crime. Por que pessoas particulares? Porque o funcionário público não pode usar da sua função, da prerrogativa de ser um investigador policial, um investigador civil ou um agente federal para trabalhar para empresas ou para trabalhar na função de investigador para a iniciativa privada usando da prerrogativa do cargo. Obviamente, quando ele vai para a reserva, ele faz, e quando ele não está de serviço, ele também faz. E eu não sou contra, não, muito pelo contrário, eu até apoio, porque é uma complementação de renda e é alguém que vem com muito conhecimento para agregar valor à profissão. Isso é de bom grado,
Essa é a realidade, tá? Então, você sabe que o profissional de investigação vai precisar coletar dados. O que significa coletar dados? Vamos pensar aqui, por exemplo, que você está procurando alguém que está desaparecido. Uma pessoa foi numa festa, não voltou. Ela não tem o costume, não tem o hábito de não voltar. A família fez a comunicação à polícia e, infelizmente, a polícia, por recursos ou falta de recursos, ou mesmo por alguma coisa sobre a legislação, espera 48 horas, tendo em vista que aquele que é maior de idade pode tomar as decisões que quiser de ir e vir, e ninguém pode proibir, nem a família, nem a polícia, nem ninguém. E por essa razão, a polícia há de bom grado de não investigar nessas primeiras horas. Teve um caso, coitada da Jéssica, funcionária do Cine, que foi assassinada, foi violentada numa cidade pequena. Uma hora nós vamos trazer esse caso aqui à tona e eu vou falar um pouco mais agora, aconteceu recentemente. Então, nesses casos, a polícia não entra, né, em menos de 48 horas. Então, nesses casos, quando um profissional é contratado para fazer essa investigação, ele vai coletar dados. Quais são os dados? Primeiro, ele faz uma minilase, ele faz ali uma entrevista com a família para saber exatamente o perfil da pessoa que está desaparecida. Se ela já tinha o hábito de sumir, passar 2, 3 dias fora sem avisar, se houve uma briga, se teve um desmanche de um namoro, né? Se teve uma violência doméstica, a pessoa pegou o rumo da rua, ou se não, ela foi para uma festa, ela foi para um aniversário e tal, ela deveria voltar, tá tudo bem, ela não tem o hábito de fazer isso, é uma pessoa do bem e tal. Então ali deu uma clareada para nós que aquela pessoa está correndo risco. O que o detetive particular vai fazer? Vai coletar informações, aonde ela esteve, né? Aonde era essa festa, quem são os amigos dela, quem frequentou aquela festa. Ele vai levantar as informações da festa e vai procurar nas redes sociais ou em outros meios quem frequentou aquela festa, quem foi àquela festa. Sempre vai ter alguém que abre o bico, sempre vai ter alguém que fala. E aí o detetive faz esse tipo de coisa, vai lá onde foi realizada aquela festa, nas imediações, ver se tem câmeras ali, para ver se a pessoa chegou de fato àquela festa, porque de repente ela pode não ter chegado, e se ela chegou, se ela saiu, e se saiu sozinha, saiu com quem, que hora saiu, foi para um ponto de ônibus, pegou um Uber. Então o detetive coleta essas informações. E aí com essas informações ele faz mais algum levantamento. E de posse dessas informações, caracterizando ali, pelo menos permeando para um lado do crime, ele participa para a família e fala: olha, até aqui eu posso ir. Daqui para lá a lei me permite, a menos que vocês concordem em fazer isso, aí faz um adendo ali, comunica-se às autoridades policiais e o detetive pode continuar investigando, mesmo que o delegado não queira. O detetive pode continuar investigando para a família, né? Agora, ele é obrigado a reportar para a polícia todas as informações. Então, aí entra um grande problema. É quando você corre o risco de vida, que ele fica meio atenuado ali nessa situação. Você não é obrigado a seguir, a lei até te protege, inclusive ela não quer que você faça isso. Mas você está no caso e acha que dá para fazer, então você vai a fundo. E ali você vai coletar as informações. Obviamente, quando se identifica que existe a possibilidade de ter um crime, uma evidência de crime, a própria polícia vai tomar a rédea das coisas e em muito pouco tempo os criminosos vão ser identificados, vão ser qualificados, vão ser ouvidos, vão ser intimados, vão ser encontrados, vão ser buscados, vão ser presos. E é assim que funciona. Então, a profissão do detetive é isso. Ele precisa coletar dados. Aí consideram-se sinônimos para efeito dessa lei expressões detetive particular, detetive profissional e outras que tenham o mesmo objeto. Então, veja bem, investigador privado, investigador particular, agente de investigação, o nome que você dá não interessa. Detetive particular e todas essas outras descrições aí podem levar. O artigo, o inciso 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, eles foram vetados. Então, quer dizer, foi vetado. Tem o original dessa lei. Se você for na Câmara, por exemplo, acessar o site da Câmara, você vai pegar na íntegra o que ele significava. Agora vamos para o artigo 5º. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso,
desde que expressamente autorizado pelo contratante. O artigo 5º desta lei, ele autoriza. Mas lembre-se, o risco começa quando nós estamos falando aí, por exemplo, uma investigação policial, a família contratou, concordou e tal. Se você está diante de um caso criminoso, os interesses são muito maiores. Se você não tem treinamento militar, não tem porte de arma, tem dúvidas sobre o seu trabalho, contrate um policial civil, um policial militar, nas horas de folga, esse cara vai te dar um suporte, esse cara vai fazer a investigação com você, ele vai ganhar o troco dele, talvez vai ganhar mais do que você, mas legal, ele tem experiência. Se você não tem, não vai nessa onda, porque eu faço muito trabalho de investigação de todas as naturezas, em qualquer lugar, e eu confesso a você, não é para amador, não é fácil. A gente chega, sente o clima e eu nunca estou sozinho e nem estou despreparado para o evento. Eu sei que ele pode surgir, se surgir nós vamos ter que trocar e tem que ter coragem para trocar. Se você não tem, não vai nessa onda. Outra coisa, parágrafo único do artigo 5º, o aceite, olha só, o aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo. Colaboração, não é investigação por conta própria, a família que contratou. Colaborar ou não com a polícia se o delegado quiser, mas você não pode também andar de viatura, ir para as diligências, nada disso. Isso aí o polícia que vai fazer. Você não é polícia, não vai se meter numa fria dessa, né? Polícia vai, de vez em quando a gente vê que os caras têm que ser muito bom, porque se a coisa der errada, o negócio não é legal. Então não se meta nisso. Bom, então aí nós dizemos sobre isso. Agora vamos falar sobre o artigo 6º. Eu estou falando com você, meu amigo, minha amiga, que quer se tornar um detetive particular e tem as suas dúvidas. Nós estamos falando agora, aqui, nesse fato, da legalidade da lei. E nada melhor a legalidade dentro da lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 13.432. Aqui no seu artigo 6º, ele diz, em razão da natureza reservada de sua atividade, o detetive particular, no desempenho de sua função, da profissão, deve agir com técnica, legalidade, honestidade, discrição, zelo e apreço pela verdade. Em outras palavras, você tem que ser honesto, meu amigo. Aqui não dá para fazer puxadinho. Se você foi contratado para identificar possíveis pessoas que estão extraviando produtos ou estão ali roubando a empresa, você foi contratado. Você identificou a situação, documentou os fatos, julgamento é por conta do patrão que te contratou. O teu é só fazer a documentação. Como? Com imagens, com foto, eventualmente com um depoimento aqui, outro ali. Muitas vezes a coleta desse depoimento, ela se dá de forma muito amistosa, sem que a pessoa até saiba que ela está entregando. E claro, evidentemente, que você não vai entregar a pessoa. Aqui vale dizer que vale lá para o jornalismo e vale para o investigador particular. Nós não temos que comunicar de qual foi a fonte. Não temos que falar para ninguém qual é a fonte. Você buscou a informação, pô, bacana, é você quem está autorizado ali. Você acredita que aquela informação é valiosa? Tá bom. Quando você passa aquela informação para o dono, para o cara que te contratou, se ele aceitar ela bem, senão você deixa bem, olha, eu colhi isso de forma involuntária, a pessoa estava lá comentando e tal, mas não serve como prova, deixa bem claro para a pessoa. Mas nós identificamos uma pessoa que eventualmente é a pessoa que nós vimos que está fazendo isso aqui estão as provas. Então você tem esses elementos. Bacana? Bom, no artigo 7º, diz, o detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito de prestação de serviço. O que significa isso? Você precisa fazer um contrato particular de prestação de serviço, aonde ali diz a natureza do serviço, os dias a serem trabalhados, o valor a ser cobrado, a condição de pagamento e, vamos dizer assim, a estratégia e tudo. Você pode pôr, mas não é obrigatório.
mas a forma como você vai entregar aquelas provas. Então isso regulamenta ali o teu serviço para todos e quaisquer fins. E amanhã ou depois, de repente, você pode ser acusado de perseguição, né? Você errou no teu trabalho, está seguindo alguém viu que você está seguindo e de repente ela chama a polícia, pede que a polícia te detenha e vai falar que você está perseguindo ela. Se você tem um contrato particular de prestação de serviço, isso vai te evitar. No momento ali você vai responder, você vai para a delegacia, porque não tem choro nem vela. Mas depois você vai conseguir abster-se da pena maior em função do contrato que você tem de prestação de serviço. Isso é um direito que você tem, tá certo? Então toma muito cuidado aí. No artigo 8º do contrato da Lei 13.432, ele está dizendo assim: o contrato de prestação de serviço de detetive particular conterá qualificação completa das partes contratantes, ou seja, quem é que contratou, quem é que está sendo contratado e todos os dados daquela pessoa. Prazo de vigência, quantos dias vão ser aquilo lá, a natureza do serviço, a relação de documentos e dados fornecidos pelo contratante, local em que será prestado o serviço, a estipulação dos honorários e sua forma de pagamento. Isso aí acho que deu para você ver. E o parágrafo único aqui vai dizendo: é facultado às partes a estipulação de seguro de vida em favor do detetive particular que indicará aos beneficiários quando a atividade resolver ou envolver risco de morte. Lembra que eu falei do risco de morte? Está ali, ele é previsto, existe. Essa semana mesmo eu estava trabalhando num caso, procurando um indivíduo numa fazenda, um cidadão. Ele brigou com a namorada dele e caiu no mundo. E ela estava lá no norte do estado, aí viu que eu morava aqui e falou: olha, eu tenho um cidadão assim, meu noivo, meu namorado, a gente brigou, ele me bloqueou, não consigo encontrar, dá para você encontrá-lo? Eu prontamente, o meu trabalho, sim. E aí, no meio do percurso, a gente descobre que a fazenda está num litígio que tem até segurança armada. Olha só o problema. Se eu tivesse feito a lição de casa como deve, poderia ter ido para cima, mas o valor não seria o que eu tinha cobrado. Seria muito maior em função dos riscos, tá? Porque o segurança armado, é claro, tá lá, não é um bandido, não tá lá um capitão do mato, não tá lá um cara que é um carrasco, né? Como tem lá no Pará, sei lá, no norte do país tem muita gente que é contratado para isso. Mas aqui na região sudeste o povo é mais tranquilo, né? Porque também não existe o risco iminente. Então tem lá uma empresa e o proprietário da fazenda contrata essa empresa que ela manda seguranças armados para fazer o controle de quem entra e quem sai na fazenda. Mas se eu soubesse disso, se eu tivesse feito a lição de casa direito, às vezes a gente vai muito pela experiência da gente, pelo dia a dia, acaba deixando para lá. Se eu tivesse levantado que aquela fazenda estava num litígio, você pode ter certeza que os valores cobrados seriam em torno de 8 a 10 mil reais e não o que eu cobrei, que foi uma merreca que mal deu para gasolina. Assumi a bronca aqui, tá bom? Então, vai aí nessa dica aí. Quando você vê que a natureza do serviço incorre risco, então você pode pôr lá uma cláusula aí pedindo o seguro. Eu recomendo que você pegue o serviço e minimize os riscos, sendo bastante profissional para o outro não ver. Na ocasião, fui fazer um trabalho no Rio, e aí a pessoa falou: como é que você faz o trabalho aqui no Rio? E um detetive de lá que me contratou. Aí eu falei para ele: o negócio é o seguinte, cara, aqui eu vou do meu jeito. Agora aqui vai entrar o cara da camuflagem. Quando nós fazíamos lá o curso de formação, nós nos camuflávamos tudo, quando tinha um exercício militar, então a gente tinha que se fazer parte do espaço, né? Como se nós fôssemos uma mobília da sala, como nós fôssemos uma árvore daquele mato, enfim, era assim que nós fazíamos. Aí eu falei para ele: eu vou investigar dessa forma. Por quê? Porque os riscos eram muito grandes, né? Então, o que eu fiz? Boné, camiseta, regata, chinelo, bermuda. E eu normalmente compro leite, pão, coloco num saquinho para quando vai entrar nas comunidades. Quando não, eu caço ali, compro uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom e saio camelando, vendendo.
Então, na verdade, eu não levanto suspeita, eu fico ali de igual para igual, com todo mundo do pedaço. Então, eu consigo entrar no escritório, eu consigo bater na porta de uma empresa, eu consigo chegar no hotel, no motel, eu consigo sentar, eu consigo ficar num semáforo, observando. E, é claro, às vezes você pode até ser confundido, mas pode ser que você perca a mercadoria, não pode fazer a camelada, não pode vender em determinado lugar, mas é o que eu fiz no Rio. E sempre quando eu vou ao Rio trabalhar, os valores lá compensam, os riscos são grandes, mas se você é um profissional e sabe realmente camuflar, aí vai que dá, não tem problema. Mas sempre pega alguém da região que o cara vai te ajudar muito nisso daí. A única coisa que você não é aquilo que você foi contratado. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu sou camelô, eu não sou detetive. Eu sou corretor, eu não sou camelô, eu sou jornalista. Jornalista também corre o risco, então não é bom o cara falar que é jornalista. O melhor mesmo é você passar a fazer parte dessa mobília de casa. Eu não sei se você me entendeu. Então, se você está vendo aqui, quer se tornar um profissional de investigação, preste bastante atenção, assista de novo esse vídeo para que você entenda que a lei está aí, mas a tua vida é que importa. Então, faça a coisa bem feita. Vamos aqui para o artigo 9º. Ao final do prazo pactuado para a execução dos serviços profissionais, o detetive particular entregará ao contratante ou ao seu representante legal, mediante recibo relatório circunstanciado sobre os dados e informações coletadas que conterá. Então, aqui vale a pena falar uma coisa também. Um tempo desse eu fui contratado para localizar bens imóveis no nome de alguém. E eu fui contratado por uma pessoa de Brasília. E a gente tem os meios, né? E lembre-se, eu sou corretor também. E como corretor de imóveis, a gente sabe qual é o caminho. E como investigador particular, a gente confirma o caminho. É assim que funciona. E a gente tem alguns sistemas que nos ajudam, algumas plataformas pagas que nos ajudam, mas as informações nem sempre são muito atualizadas. E aí tem um detalhe muito interessante. Contrato de gaveta, se você não for no tete a tete, você não vai descobrir. O contrato de gaveta não gera publicidade, por essa razão ele não está nos órgãos oficiais e você não consegue buscar. A menos que você vai na região e que você presumivelmente já sabe que o cidadão frequenta, que a cidadã mora, aquela coisa toda, e ali você começa a fazer o rastreio, né? Procurando imóvel para alugar, procurando, olha, fulano me falou que Beltrano tem uma casa para alugar aqui na sua imobiliária, eu queria saber aonde essa casa está disponível. É claro que a gente tem sempre o nosso trejeito para poder buscar essa verdade. Então, eu fiz essa investigação, mas como eu estava em Minas e a pessoa estava em Brasília, a gente combinou que eu passaria as informações online. Bom, em resumo, eu tomei um Pelé ali, eu recebi a metade do serviço e a outra metade não. As informações, a pessoa, não, demorou muito, não sei o que, ela queria da noite para o dia. Então eu vou falar uma coisa para você. Se você vai trabalhar nessa área, é uma área muito boa, muito bacana. Você não tem que ter dó das pessoas. Você tem que cobrar o valor que vale. Quando que você vai fazer uma coisa de gratuita, né? Quando, por alguma razão, veja bem, a pessoa te liga, olha, eu estou com um filho que está desaparecido, ou minha mãe desapareceu, eu nunca vi, eu não conheci minha mãe, fui dado em adoção, fui deixado em um lar adotivo, e eu tenho alguns dados da minha mãe, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Você pode me ajudar? Eu faço isso, eu ajudo, tá? Isso não significa que todo mundo tem que ajudar todo mundo, mas eu faço. Fulano me deve, não paga, eu quero encontrar, você pode me ajudar? Não. Ele deve perdoar a dívida dele, como você quer que eu perdoe o meu custo, né? Então eu não ajudo. Então há casos e casos que a gente vai ou não ajudar a pessoa, beleza? Bom, então aqui vai um resumo da lei para você, tá aí passando para você alguns dados. Essa lei é muito grande, vale a pena você baixar, ela está disponível na internet e você vai detalhe por detalhe, ali já vai te ajudar na concepção. No próximo vídeo nós vamos falar do perigo. Eu dei uma lapidada sobre perigo em função da legalização, né? Eu não falei, mas eu ainda vou repetir aqui. Eu vou falar agora, melhor dizendo. Todo serviço nós temos que entregar um relatório sobre o serviço e a forma como foi feito.
o resultado, os dados que a gente coletou. Só evite e nunca coloca a sua opinião, muito menos o seu julgamento sobre o fato que você fez. Deixe que o proprietário, o contratante faça isso. Ele contratou para você coletar os dados, não para você julgar os fatos. Beleza? Então, seja qual for a decisão que ele for tomar, deixa por conta dele. Ainda hoje, no próximo vídeo, eu vou falar para você dos perigos da profissão. Isso é uma série. Eu espero sinceramente que ela vá ao encontro. Aqui, você ficou sabendo a parte legal da profissão de detetive particular. Eu sou o Detetive Quental. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu peço que você quebre o meu galho, se inscreva. Assim você vai poder receber notificações sempre que eu publicar alguma informação aqui. Outra coisa, deixa nos comentários aquilo que você gostaria de saber. Se você não concordou aqui com a narrativa sobre a legislação, você também pode deixar lá nos comentários. Será muito de bom grado, porque a gente quer saber opiniões diferentes, né? Você já é um profissional, você tem a sua ideia, a sua opinião, pô, legal. E se você, de repente, quer se tornar um investigador particular, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu lamento te dizer que não vou deixar hoje, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você fazer parte. Você vai adquirir um curso de formação profissional e vai ter um suporte por 12 meses da minha pessoa. Então, toda vez que você pegar um curso, basta pegar um cliente, basta você me ligar e eu vou te ajudar. Então, você vai aprender muita coisa. E aqui nessa série, você vai ter muito mais informação. Mas a próxima informação é sobre os perigos da profissão e como evitar esses perigos. E aí eu vou dar alguns exemplos para você. Eu sou o Detetive Quental. Meu telefone é 3598-711-8556. Você não me segue, se você não é inscrito aqui no canal. E eu sei que você tem sempre um amigo ou outro que gostaria de se tornar, como ser um detetive particular, como funciona a profissão, se a profissão é legal, se ela é perigosa, se o detetive particular ganha dinheiro ou não, se o detetive particular tem poder de polícia ou não, se o detetive particular ele corre risco ou não, tudo isso você vai ficar sabendo aqui nessa série. E nesse vídeo você ficou sabendo sobre a legislação que regulamenta a profissão de detetive particular. Aquele abraço, Detetive Quental, sempre à sua disposição. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.